Então, boa tarde, né, alunos do terceiro ano. Vamos estar analisando hoje, né, a questão das redações e como foco, tá? Nós vamos ter a análise das redações do tema da segunda aplicação do Enem de 2016. Em 2016, nós tivemos como tema, né, para uma segunda aplicação do Enem, para alguns alunos que tiveram problema, caminhos para combater o racismo no Brasil. Ok? Então, esse é o tema principal, aproveitando já, né, a nossa semana cultural aí, né, afrodescendente, né, favorecendo aí a cultura afro, né, e combatendo o racismo. Então, nossos objetivos hoje é reconhecer a importância de trabalhar o tema ou textos que reconhecem e valorizem a cultura afrodescendente, conhecer as características de um texto dissertativo argumentativo, e perceber que esse jogo de argumentação presente em temas polêmicos, tal como o da segunda aplicação do Enem, né, de 2016, que é Caminhos para combater o racismo no Brasil, né, é importante a compreensão dele e o impacto, né, deste debate também sobre a sociedade. Então, racismo, né? Prontos para debater sobre o tema? Então, vamos lá. A nação brasileira nunca fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudesse educar seus filhos, de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, sobejamente, discriminação e repressão. Aí nós temos uma fala, né, do escritor e poeta Darcy Ribeiro, que destaca em seu livro, né, sobre a questão, né, afro, a necessidade de reconhecer que durante, mesmo a sua libertação, mesmo durante, né, vários momentos da história, a nação brasileira ela não fez jus ao trabalho escravo, à opressão que os escravos sofreram, porque essas pessoas, né, que os negros, né, foram explorados. E vale destacar que aí nós temos uma citação essa que é bastante utilizada, por exemplo, né, como contexto não só histórico, mas como, né, uma citação referente a especialistas sobre o assunto. Então, tanto pode ser usado na introdução, né, como, né, por introdução por citação, como um argumento, né, citativo, a qual, né, se explicita a opinião de alguém que fortaleça o tema. Ok? Então, como eu disse, nós vamos ter o tema da segunda aplicação do Enem 2016, caminhos para combater o racismo no Brasil, e para isso nós vamos ver os textos motivadores que fizeram com que os alunos, né, da reaplicação formulassem as suas teorias sobre esse tema e, por final, a proposta de redação. O texto 1, nós temos ascendendo à condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungindo a novas formas de exploração. Que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade e no mundo cultural que se tornaram seus, na condição de subproletariado, compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o de animal de serviço. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir na prática seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Então, aí nós temos o primeiro texto motivador utilizado, né, na questão, né, do Enem. Vale salientar, né, que também usaram, né, como a citação colocada por mim no início, né, o texto de Darcy Ribeiro, okay? O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, nessa obra dele,
que também destaca, né, o crescimento e como se formou a sociedade negra, okay, brasileira. O texto 2, nós temos um trecho da Lei 7.716 de 1989. Vale destacar que é uma lei, né, já bem, tem aí em torno de 30 anos. Define os crimes de resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então vejam que uma lei que já, né, tem 30 anos, será que ela realmente é cumprida? Será que a gente pode questionar isso numa redação? Né, o cumprimento ou real aplicação da lei? Então, logo no seu artigo 1, temos, né, no seu artigo 1º, desculpa aí, artigo 1º, serão punidos de forma desta lei os crimes resultantes de descriminalização ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, nós temos aí, né, um destaque, né, para o preconceito e a descriminalização racial. O texto 3, nós temos um folder, né, no qual nós temos racismo ou injúria racial. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. Injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Né? No caso, o racismo, a injúria racial, ela acaba se confundindo. Né? Mas o racismo é quando eu destaco, né, não só ao indivíduo, mas ao grupo. E injúria racial, que é a variação do racismo, é quando eu delimito a uma pessoa específica. E, por final, nós temos o texto 4. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo dos anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos, com o objetivo de reverter a representação negativa, para promover a igualdade de oportunidades e para combater o preconceito e o racismo. Em 2012, o Supremo Tribunal Eleitoral decidiu por unanimidade que as ações afirmativas são constitucionais e políticas essenciais para a redução de desigualdades e discriminações existentes no país. No Brasil, as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra. Então, aí foram os 4 textos motivadores que foram usados na redação do Enem de 2016. Aí nós temos a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, ou seja, competência 2, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, competência 1, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Aí vem a primeira pergunta. Juvenal, a qual competência esse trecho se refere? Vamos lá, Juvenal. Vai ter alternativa, não? Não. Mas aí é bem simples. Nós temos 5 competências. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qual dessas competências, aí no caso só para o Juvenal por enquanto, né? Essa referência aí corresponde? Lembrando que pode ganhar 2 pontos aí respondendo corretamente. Qual é a competência que verifica se a proposta de intervenção competência 5. Muito bem, Juvenal. Né? 2 pontinhos aí. Vamos seguindo, né? Selecione, organize e relacione.
No caso aí, competência 3, e 4, porque é de forma coerente e coesa, né, com argumentos, fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, nós vamos ter aí uma redação. Eu queria logo destacar que, né, as redações que a gente vai trabalhar não são redações nota 1000, são redações que eu já peguei em outros sites, porque não sei se é porque não teve redações nota 1000 sobre esse tema, né, ou foi porque só foi uma segunda aplicação, mas o site do INEP só mostrava as redações nota 1000 do primeiro tema, ok? Então, nós temos aí a primeira redação, ela foi enviada ao grupo Imagine, que é um grupo que trabalha com redações já voltadas para o Enem, ok? Né, eu até aconselho de vocês se cadastrarem nele, mandarem redações, porque lá os corretores, né, todos os 3 grupos que eu vou mostrar aí, eles são, né, grupos que, né, são sites, né, associados à questão do Enem, que você pode colocar a sua redação e lá eles fazem a correção. Então, nós temos aí a primeira enviada ao grupo Imagine. Alguns de vocês poderiam ler para mim aí o texto, galera? Vamos lá. Alguém se habilita? Só destacando que... Eu posso ler. Está bom, agradeço, Thaís. O filme brasileiro Cidade de Deus retrata bem a realidade do país, que muitas vezes é mascarada no cotidiano. Os negros, à margem da sociedade, têm relação direta com a história da escravidão e da visão étnica. Sabendo que a lei de número 7.716 já tem a função de coibir o racismo, o que nos resta é efetivá-la, sendo o racismo uma forma primitiva e incorreta de agir. Thaís, já aproveitando a introdução aí, né, nós temos aí o título, né, que ele colocou o Brasil atual, o fantasma da ópera, né? Para falar a verdade, não achei tanta significância, a não ser o paralelo que ele faz sobre, né, quem assistiu o Fantasma da Ópera ou quem já leu, né, destaca-se, né, de uma pessoa que ele acaba se escondendo numa ópera e se apaixonando por uma das cantoras da ópera, né, mas ele vive às margens, né, escondido. Não pode ser essa referência. Mas aí eu tenho, vamos assim dizer, 2 colocações aí já sobre esse tema. A primeira, né, Thaís, qual tipo, por exemplo, de introdução, né, o autor aí utilizou para introduzir a sua redação? Alusão cultural. Alusão cultural. Muito bem, Thaís. Deixa eu ver aqui. Mais alguém. Guilherme. Vamos pegar por ordem alfabética aqui. Qual foi a tese apontada pelo autor aí na Acabou de introdução? sair. Pô, cara, deixa eu escolher outra, então. Cíntia, por ordem alfabética, tá, Cíntia? Qual foi a tese colocada aí pelo autor na sua introdução? Ela saiu também ou está escrevendo? Cíntia? Oi. Eu acho que a tese dele é que ele botou que a lei número 7.716 ela tem a função de coibir o racismo, só que ela não é efetiva, né? Pronto. E aí ele... Ele é que a lei não é efetiva. Muito bem, Cíntia. Né? 2 pontinhos para você também. Eu também, né? Sim, Thaís.
Cíntia, aproveita e lê logo o próximo parágrafo para mim, pode ser? Posso, só que tá com problema de... se você pudesse descer para poder ficar melhor. A questão, né? Porque quando eu boto em tela cheia, deixa eu ver se eu consigo. Opa, já desci demais, calma aí. Acho que é porque já fica no. Vamos fazer o seguinte: você lê a próxima página. Vou lá ler aqui. Em primeira análise, vemos o governo e a população preocupados com apenas um lado da sociedade, lembrando a máscara do fantasma da ópera, que cobre apenas um lado dos rostos. Daí a referência ao fantasma da ópera também. A lei contra o preconceito existe há décadas, porém a mesma serviu apenas para velar o mesmo. Continua aí, Thaís, para mim, por favor. Aliás, Thaís não, Cíntia. As comunidades carentes e as penitenciárias são, em sua grande maioria, compostas por negros, o que demonstra claramente que há a necessidade do cumprimento da lei através de políticas públicas, visando a igualdade. Pode continuar? Sim. Nas comunidades marginalizadas, como a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, os moradores não têm acesso ao... Opa! Não têm acesso a boa educação ou até mesmo saneamento básico, o que não deveria acontecer, segundo os direitos humanos. Somos todos iguais. Mas isso ocorre por conta de um fator histórico de escravidão racial, que deixou suas mazelas na sociedade. A meritocracia deve ser uma realidade, sendo que todos têm a mesma capacidade, assim como mostrou Jesse Owens, campeão olímpico, né, a Hitler, que duvidava do seu potencial por ser negro. Eu só terminei de ler porque, como você disse, estava com dificuldade de ler o finalzinho, né? E realmente corta, né, na tela. Agora que eu estou vendo aqui na tela do meu celular. Vamos ver aqui. Opa, botei fé nas mensagens. Depois, Antônio Souza, né? Nós estamos fazendo algumas perguntas aqui, direcionadas, né, já que você entrou, vamos pegar por ordem alfabética. Me diga aí, nas comunidades carentes e as penitenciárias são, em uma grande maioria, compostos por negros, que demonstra claramente que há uma necessidade de cumprimento da lei através de políticas públicas visando a igualdade. Nessa parte, que tipo de argumento foi utilizado pelo autor? O argumento? Sim, que tipo de argumento foi utilizado pelo autor aí? Foi argumento de alusão cultural? Foi argumento histórico? Exemplos aí, professor. Assim, tipo... Qual tipo de argumento foi utilizado? Se foi de alusão cultural, citação, foi por alusão histórica? Que tipo de argumento foi utilizado aí? Acho que foi pro... Reflita bem. Eu acho que... Por alusão cultural, eu acho, né? Tenho certeza não. Alusão cultural? Vamos ver aqui se uma segunda pessoa concorda ou não, só para a gente fazer o paralelo. Luan, só fiz abrir aqui. Você concorda com o Antônio Souza? Será que ele estava escutando? Acho que é porque ele está no trabalho, né? Não? Luan está podendo digitar ou falar, O Luan? Luan botou lá no grupo da sala que ele tá no trabalho, ele não pode responder falar, por conta né? disso. Bom, mas qualquer coisa, se ele puder digitar, né, pelo menos, ele acabou saindo. Né? Mas eu digo isso só para favorecer também ele ganhar algum pontinho, né? Ludmila, que tipo de argumento aí a gente
tem como colocação? Não sabe? Então vamos lá. Ó. Infelizmente, o Antônio Souza não colocou, mas a gente tem aí o que a gente chamaria de argumento de exemplificação, né? Ou comumente também conhecido também como, né, uma prova mais concreta. Mas aí nós temos, mas como não foi algo totalmente divulgado, né, por um dado, né, então a gente tem só o argumento de exemplificação, ou seja, ele exemplificou a partir do senso, né, de conhecimento dele, que é, né, a questão que as comunidades relacionadas, né, aos negros está mais envolvido tanto né, a questão carcerária, né, nas penitenciárias, como na questão mais desfavorecida socialmente. Logo, entende-se que para a Lei 7.716 funcionar, o MEC, Ministério da Cultura e Educação, deve, por meio dos recursos públicos, reforçar a política de cotas nas universidades e reformar o ensino médio, com maior carga horária, matérias optativas e melhores salários aos professores. O saneamento básico também é uma carência de muitos bairros brasileiros, cuja função do governo é garanti-lo através de programas sociais, com condições, aliás, com boas condições de moradia e educação, os negros terão oportunidade de crescimento, reduzindo a desigualdade e o preconceito. Vamos lá aqui. Vitória. Qual foi, né, por exemplo, a proposta de intervenção, né, e o agente né, dessa ação? Qual foi a ação da proposta de intervenção e o agente dessa ação? Aí colocada nesse parágrafo final. Quem era o agente da ação e qual era a ação aí dessa proposta de intervenção? Menina, é a Vitória. É que Souza, eu estou direcionando, né? Porque quem acertar ganha 2 pontos no provão. Ele já colocou quem é o agente da ação. E qual foi a ação, Vitória? O MEC é o agente da ação. Não tem problema não, Souza, é porque você acabou entrando depois, né, do que eu já tinha explicado. Não é certo? O Souza acabou colocando quem é o agente da ação. E qual foi a ação? Aí, Vitória. Deixa eu ver se ela não saiu. Saiu, não. Tá conseguindo me escutar? Sim, Joyce Evangelista, né? No caso aí, a Vitória. Nada, meninos. Ela não respondeu. Deixa eu ver se ela respondeu na mensagem. Não. Vitória, você está aí? Dê um sinal, Vitória, de vida. Mostre que você se encontra nessa. Diga pelo menos não sei. Toma. Eu acho que foi pro além, galera. Vamos procurar uma segunda pessoa aqui. Depois, o Juvenal já foi. Larissa, qual foi a ação apontada aí pela essa proposta de intervenção? Reforçar a política de cotas nas universidades e reformar o ensino médio, né?
Exatamente. Né? Larissa aí ganhou seus 2 pontinhos. E o Souza, como respondeu, né, uma parte aí sem saber, Souza, eu vou te dar um pontinho aí extra, tá bom? No provão. Até mesmo que tu também já tinha errado uma, né? A mulher não sabia aquela, errou aquela, então. Então nós vamos aí para a redação da Bruna Sade. Só que, né, além de ser, vamos assim dizer, uma participante, ela era monitora do Descomplica. Então, espera-se aí um nível um pouco melhor do que a primeira redação, né? Visto aí que o Descomplica, né, que vocês até, né, alguns estão estudando, né, e já teve, né, vamos assim dizer, uma parceria com a SEDUC exatamente nesse período para formar os alunos a partir do site do Descomplica. Então, nós temos aí, né, Racismo no Brasil, um árduo caminho em busca da igualdade. Foi o título que ela deu para a redação. O preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Sem dúvida, seu principal raiz é a escravidão. Diante desse fato, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. Com o objetivo de amenizar o problema, foram criadas políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Uma delas é a lei que descriminaliza a discriminação por raça. Aí nós vamos para a próxima. Depois, Antônio Souza foi, Cíntia, Joyce, Larissa, Rayane. Né, a Ludmilla saiu. Rayane, qual é aí a tese defendida pela Bruna em sua redação? Rayane? Pode digitar, não tem problema não. Eu verifico lá. Combater as desigualdades raciais. Então, no caso aí, diante desse fato, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. Né? Mediante esse objetivo, amenizar o problema, foram criadas políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Pode ser considerada como argumento colocado, mas que faz a referência à tese, tá? A tese principal é aproximar as realidades dos negros e brancos, é um enorme desafio. Então, aí no caso de 2 pontinhos, você só vai ganhar 1, tá bom? Quem se habilita aí continuar a ler, galera, que minha gargantinha hoje à tarde tá meio complicado. Tô molhando todo tempo, mas a garganta aqui tá escassa. Pode ler para mim, Larissa? A polêmica política de cotas é outra medida que tem como principal objetivo a integração dos negros à sociedade. Muitas discussões giram em torno dessa medida. Algumas pessoas defendem que os alunos que ingressam em uma universidade por meio de cotas rebaixam a qualidade do ensino das instituições. No entanto, nota-se o contrário. Os estudantes negros provenientes do sistema de cotas são ainda mais dedicados, pois valorizam o fato de estarem em uma faculdade. Muito bem. Deixa eu ver aí. Algum problema com a Ludmilla? Ela saiu da aula. Alguém sabe dizer? Victor, qual foi o tipo de argumento utilizado nesse parágrafo?
E aí, meninos? Victor, pode digitar aí, se não quiser falar. E aí, você não sabe? Pronto. Qual foi o tipo de argumento utilizado nesse parágrafo? Nesse agora, né? A Bruna Sade, né, monitor de dúvidas Descomplica. A política de cotas é uma outra medida que tem como principal objetivo a integração dos negros à sociedade. Esse que está sendo exibido. Qual foi o tipo de argumento utilizado nesse aí? E aí? E aí, Victor? Não sabe? Ah, tá aqui, ele botou. Que os negros ainda sofrem com o sistema educacional. Sim, mas esse aí foi o. Você citou o argumento, mas que tipo de argumento é esse? Você citou. Deixa eu ver aqui com a Rayane. Rayane, que tipo de argumento seria esse, Rayane? Que tipo de argumento é esse? Alusão histórica, citação. Ok, espero sim. Seria de exemplificação, prova concreta, causa e consequência. Qual dos argumentos aí foram utilizados? Alusão cultural. Só lembrando, meninos, que novamente a prova de vocês vai ser esse aspecto também, né? Algumas questões. Algumas vão abordar. O Victor colocou a alusão cultural, né? É só esperar aí a Rayane também responder, já que eu também fiz a pergunta. Aí a gente procede. Prossegue, no caso. Também acha que é alusão cultural, mas infelizmente, meninos, né, não faz uma citação, né, que vocês tenham aprendido através da cultura, né? Aí a gente tem um fato que a gente relaciona. Se você olhar, ele colocou uma causa. Qual é a causa? É que a política de cotas, ela dá muito o que falar. Tem muitas pessoas que discutem sobre isso. Mas, na opinião da Bruna,
há uma consequência, que a consequência é que, por mais que achem que isso faria com que a instituição da universidade ficasse inferior, é ao contrário, porque os negros que entram através desse sistema, né, são mais dedicados pela oportunidade que estão tendo. Então, isso se faz referência a uma causa-consequência. Ok? Quem continua lendo aí para mim, por favor? Atualmente, pode-se dizer que o negro não tem oportunidades que seus pais não tiveram, fato que não significa que essas sejam iguais às dos brancos. Opa, eu acho que errei. Atualmente, pode dizer que o negro tem oportunidades que seus pais não tiveram, fato que significa que essas sejam iguais, que não significa que essas sejam iguais às dos brancos. No mercado de trabalho, a perspectiva de crescimento de um negro é menor do que a de um branco. Outro fato que devemos levar em consideração são os dados que demonstram que os negros estão mais expostos à violência. De acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisando casos registrados entre 2005 e 2015, 71% das vítimas de homicídios no Brasil são negras. Ok. Vamos só passar aqui. Ainda é válido ressaltar a estereotipação da mídia em relação aos personagens afrodescendentes que são, na maioria das vezes, ocupando papéis de bandidos, favelados, domésticas e etc. Esse fato demonstra bem o racismo no Brasil, apresentando pelas menores oportunidades que os negros possuem em relação aos brancos, isso em todos os setores, como educação, segurança e saúde. São visíveis os avanços ocorridos devido às políticas que pretendem promover a igualdade racial. Pronto. Promover a igualdade racial. Porém, ainda fica evidente a necessidade, né, ampliação de medidas ao combate à desigualdade. Além dos projetos já em vigor, o governo deve investir no ensino fundamental público, no qual a maioria dos alunos é negra. As escolas e a mídia devem conscientizar as pessoas sobre a igualdade entre raças, a fim de promover a integração das minorias à sociedade. A gente vê aí na redação da Bruna que ela fugiu um pouco do padrão normal, né, que se tem. Ok, Souza, vai precisar sair, né? Certo. Só lembrando que vai ter uma redação, né, ao final aí postada lá no Google Sala de Aula, tá bom? Redação que vai valer como segunda nota. Então, ó, vejam que, né, nós temos o parágrafo de introdução. Normalmente se faz 2 parágrafos de desenvolvimento. E a Bruna, ela acabou fazendo 3, tá bom? E um parágrafo no caso aí, de conclusão, certo? Ela errou? Não, né? Você tem a liberdade de fazer 5 parágrafos, né, tomando, né, consciência de não passar das 30 linhas, ok? Ela até colocou a visão maior que, né, lembrando que introdução e conclusão não devem ser maior que o desenvolvimento. Então, nesse caso, ela não pecou, né? Eu digo que quando ela fugiu do padrão é porque a maioria das pessoas acabam fazendo só 2 parágrafos de desenvolvimento, mas como ela tinha mais argumentos para questionar, ela acabou utilizando 3 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Aqui, ó, nós vamos ter, por exemplo, quando ela fala da estereotipação da mídia em relação aos personagens afrodescendentes, uma questão de alusão cultural, não só de exemplificação. Por quê? Porque ela verificou nas mídias, quando ela fala, né, filmes, novelas, minisséries, que a maioria dos negros ou personagens que têm essa afrodescendência, né, para ela não repetir a palavra negro, eles ocupam papéis secundários, papéis de bandido,
de favelados, de domésticas, né? Então, isso ocorre muito ainda na rede televisiva, né? E ela também citou, tá bom? Aí seria uma alusão cultural. E nós teremos aí por 3, uma enviada ao Brasil Escola, certo? O combate do racismo não pode ser deixado para depois. A frase de Albert Einstein, que mundo é esse em que vivemos, onde é mais fácil quebrar o núcleo de um átomo do que um preconceito. Vejam aí, né, que esse participante, ele começa a introduzir a redação por uma citação, né, uma citação de Albert Einstein, e realmente peculiar ao tema. Ele ainda coloca, né, condiz com o contexto brasileiro, pois muitas coisas extraordinárias estão sendo feitas, mas medidas efetivas de combate ao racismo não são colocadas em prática. Então, a tese principal dele é o quê? Que medidas efetivas de combate ao racismo não são colocadas em prática. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e mesmo após a libertação, os negros continuaram marginalizados. Esse fato retrata porque os negros são o povo símbolo da luta contra o racismo, embora diversos outros sofram preconceitos, e também mostra como o governo exerce um papel fundamental para a criação e aplicação de leis. Entretanto, nesse caso, ele deveria ter agido de modo que o negro fosse inserido na sociedade, o que modificaria o quadro atual. Desde 2011 até 2015, foram registradas 1.500 denúncias de racismo ou injúria racial, ainda que o número certamente seja menor do que acontece na realidade. Ele é um indicativo de que a sociedade está se conscientizando e dizendo não a atos preconceituosos. Por isso, denunciar é um importante instrumento para combatê-lo. Aí a gente já vê no final desse parágrafo de desenvolvimento uma possível solução, né, um apontamento de solução, mas aí a gente ainda tem, né, a solução que ele acabou até exagerando, né, no tamanho do texto. Portanto, o governo deve criar políticas públicas, né, para que as oportunidades sejam igualadas, sem deixar chances de pessoas serem impedidas de trabalhar em empresas, de estudar em instituições por sua cor ou por suas origens. Além disso, ONGs, ao lado de empresas privadas de publicidade e emissoras de comunicação, devem promover palestras e projetos que visem a conscientização da importância que o povo negro, como também o povo indígena, teve para a formação cultural do país. Apenas quando todos aprenderem a arte de respeitar e valorizar, o Brasil será de fato extraordinário. Lembrando que aqui nós temos 2 ações e 2 agentes de ação. Quando isso acontece numa redação, leva-se em consideração o texto, mas para a medida de correção da competência 5, que é a proposta de intervenção, só vai ser analisada uma das propostas, ok? A que o texto for maior. É só para ver como, né, explicar para vocês como o Enem faz a correção, por exemplo, no caso desse. Aí nós temos a atividade, tá bom? Vocês vão produzir a redação dissertativa argumentativa, com base nos textos motivadores que eu já expus aqui, sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil. Ok? Então, essa é a atividade, a segunda nota de redação do 4º período. Né? A primeira foi a redação sobre a questão da justiça e o sistema penitenciário no Brasil. E, né, desde já, muito obrigado pela participação, foco, fé e determinação. Ok, meninos?